Oi, meus amigos, paz convosco, espero que vocês estejam aí alegres em Cristo, que o Senhor continue nos ajudando, é o nosso clamor, que o Senhor continue nos dando força para aprendermos, para caminharmos na fé, com amor, com devoção, aprendendo dele, tendo esse conhecimento mais profundo da palavra dele e que esse conhecimento gere em nós uma nova vida, Então que o Senhor nos ajude. No episódio de hoje nós vamos tratar sobre a seguinte questão: já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o propósito da lei, Já que a gente não consegue guardar, a gente viu nos episódios anteriores, Qual então é o propósito da lei, já que a gente não consegue guardar ela, Então vamos lá. Que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus, e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações, e assim nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna de nosso Senhor, de nosso Salvador. Aí vamos ler em Romanos 3:20. Capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Vamos ler aqui um comentário de Charles Simeon. Esses pobres homens pensam que podem pregar o evangelho sem pregar a lei. Eu digo que eles têm de pregar a lei, a não ser que não pretendam pregar o evangelho. A lei entrou para que a ofensa pudesse transparecer. Proclamai, digo eu, com esse propósito em vossas congregações impiedosas. Erguei vossas vozes como trombetas. E dizei ao povo suas transgressões, para que possais glorificar mais ao vosso honrado Mestre, ao proclamar as infinitas riquezas e a plenitude de sua grande salvação. Prega a lei aos que creem, como sendo terminada, cancelada, estando morta para sua salvação, aponta-lhes Emanuel, como quem assegura em sua mão sangrenta, dizendo: se me amas, guardarás os meus mandamentos. Vamos aqui também ler o comentário de Lincoln Duncan. A lei de Deus nos ajuda a conhecer a Deus, a nós mesmos, conhecer nossas necessidades e conhecer a vida de paz e bem-aventurança. Ajuda-nos a conhecer a Deus, porque revela especificamente seu caráter, seus atributos, sua vontade e como Ele é. Paulo nos diz em Romanos 1 que todos sabem o que é certo ou errado, mas a lei de Deus não revela especificamente o caráter de Deus e suas qualidades morais. A moralidade não é arbitrária. Deus não nos manda fazer coisas arbitrárias. Deus não requer de nós que façamos aquilo que Ele mesmo não esteja preparado a fazer. Toda moralidade está arraigada no caráter de Deus. Quando estudamos a lei, vemos uma exibição do caráter de Deus. A lei de Deus revela a nós mesmos especialmente nossa natureza pecaminosa, nossa desobediência, nossa inclinação ao pecado. Por exemplo, quando Jesus fala com o jovem governante rico, diz: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O jovem rico essencialmente disse a Jesus: apesar de triste, não posso, e parte. Ora, o que está acontecendo nessa história? Jesus estaria dizendo que temos? Não. Mas, no caso do jovem soberano, Jesus lhe revela, pela lei de Deus, a natureza específica de seu pecado. Qual é o primeiro mandamento? Não tem outros deuses diante de mim. Ali Deus encarnado está dizendo ao jovem soberano rico: que vai escolher, teu dinheiro, tuas posses ou a mim, Deus? O jovem rico escolheu algo acima de Deus, antes de Deus. O jovem rico escolheu algo acima de Deus, antes de Deus. Isso nos leva à terceira característica que a lei nos ajuda a ver. A lei nos ajuda a entendermos nossa necessidade. Quando sabemos quem é Deus e sabemos que não conseguimos atingir sua moralidade e seu caráter, quando sabemos quem somos nós e as inclinações pecaminosas de nosso coração, ela nos pressiona a Cristo, a Jesus. Ela nos pressiona a Jesus, porque sabemos que temos necessidade de um Salvador. Esse Salvador cumpriu a lei, ele obedeceu a ela perfeitamente e pagou a pena que era devida. A lei nos compele ao Salvador, aponta-nos para o Salvador, conduz-nos ao Salvador.
É claro que a lei também nos mostra a vida de paz e bem-aventurança. Quando pensamos em obediência, muitos de nós pensamos imediatamente: será que tenho de fazer isso? Preciso praticar boas obras? Tenho de obedecer? Não era essa a atitude questionadora de Jesus quanto aos mandamentos e à vontade de Deus? Na verdade, ele dizia com frequência aos discípulos: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Em outras palavras, dizia que era como lhe oferecer um banquete de 7 pratos para que ele pudesse obedecer à lei de Deus. A verdade de Deus, uma vez que fomos redimidos, uma vez que tenhamos confiado só em Jesus Cristo pela salvação, conforme ele ofereceu no Evangelho, a lei não é somente algo que nos remete para Cristo, ela também nos mostra como viver a vida de paz e bem-aventurança. Quando Deus originalmente deu seus mandamentos a Adão e Eva no jardim, deu esses mandamentos como bênçãos. Não eram coisas sobre as quais seu amor era contingente. Ele os amou e abençoou no jardim. Sua obediência aos mandamentos era a esfera em que eles gozavam dessa bem-aventurança. Quando somos salvos por Cristo, quando somos unidos a Cristo, somos capacitados a andar de modo digno, segundo o Evangelho. Devemos viver de maneira semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ele se deleitava em obedecer a Deus. Assim, a lei nos mostra como é a vida de paz e bem-aventurança, mostra como é viver uma vida digna do Evangelho, uma vez que confiamos em Jesus Cristo. Então é isso, né? Até comentei já um pouco sobre isso. A lei mostra como a gente precisa de um Salvador, né? Mostra como a gente não é capaz de cumprir aquilo que o Senhor deseja, como nós estamos abaixo de parecermos com o Senhor, muitas vezes, e que nós somos necessitados de um Salvador, de ajuda, porque por nós mesmos nós falhamos, nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos fazer nada. Então a lei serviu muito como esse espelho, como essa métrica, como essa linha. Como que a gente vai saber que passou do limite se não tem um limite, né? Se tem lá um terreno muito grande e aí tem, né, uma parte que é de uma parte que é de outra. Se não tem uma cerca mostrando aonde é o limite, como é que você vai saber que passou do limite? Então a lei é essa régua que mede, que mostra como a gente passa constantemente dessa régua e que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de um Salvador, que a gente precisa de Cristo para que a gente possa andar nessa régua, nessa métrica que é tão alta e além do que a gente consegue chegar sozinho. Então a lei tem esse fator, além de ser uma forma de viver uma vida adequada, uma vida em paz, né? Quando a gente anda nesses preceitos, a gente vai ter uma vida muito melhor, por assim dizer, claramente, porque a gente vai viver uma vida muito mais adequada, né? Então são conselhos que devem ser seguidos por nós, que nós devemos se alegrar em obedecer a lei de Deus, em buscar obedecer a lei de Deus, vendo como ela é maravilhosa, como ela é boa, como ela é agradável, como ela é uma bênção e não uma maldição, né? Como muitos por vezes fazem parecer, infelizmente também porque muitos acabam acrescentando preceitos e leis que não existem, né? Leis que não são leis de Deus. Esse é um dos grandes problemas, né? Então a gente precisa também aí entender, quando a gente fala de lei, que lei é essa que talvez você está achando que seja, né? Então, quando a gente está falando de lei de Deus, aquilo que Deus manda na sua palavra, aquilo que é verdadeiramente a lei do Senhor, e não preceitos humanos. Inclusive, outro dia a gente pode comentar um pouco sobre isso. Mas, no primeiro momento, é isso, né? A lei do Senhor é importante, nos mostra como viver uma vida adequada e nos mostra como nós precisamos de um Salvador, como nós precisamos de salvação, porque sem Deus nós não conseguimos cumprir nada. Nós sempre atravessamos essa linha e falhamos e pecamos, infelizmente. É isso. Gente, muito obrigado, que o Senhor continue nos abençoando, nos guiando, e vejo você na próxima, se Deus quiser. Então vamos fazer a oração. Doador de toda boa dádiva, tua lei nos revela o que é justo. Embora ela nos condene, por meio dela sabemos que grande é a tua santidade e como é perfeito o teu Filho. Embora não consigamos cumpri-la, que sempre possamos dar graças e louvor por tua lei, regozijando-nos de que temos um Salvador. Amém. Então é isso. Que o Senhor nos ajude, né? Até a próxima.